Olá, o meu nome é Paula Tavares, estou em representação da Escola Superior de Design do IPCA, que é o Politécnico do Cava Tito Ave, em Barcelos, Portugal, e do Centro de Investigação em Design, Mídia e Cultura, o ID+. Este trabalho que vou aqui apresentar no MX Rio foi elaborado por mim, pelo Miguel Terroso, pelo Demétrio Matos e pelo António Rui Ferreira. E quero dizer que é um gosto estarmos nesta conferência a apresentar o nosso projeto. Este trabalho que submetemos à vossa conferência denomina-se Investigação e Desenvolvimento de Projetos em Tempos de Pandemia, Fusion, Europa Criativa, um projeto em realização no online. Nesta apresentação que vamos fazer totalmente em português, em termos verbais, mas que vai ter nos slides um resumo em inglês, nesta apresentação pretendemos refletir sobre a realização de projetos e investigação aplicada em tempos de pandemia, fazendo o balanço de um projeto em curso que havia sido proposto para ser executado integralmente de forma presencial e que teve que passar para o online. Ora, aqui apresentaremos a metodologia de trabalho adotada pelos diferentes parceiros, com enfoque especial na nossa equipa, que é a equipa portuguesa. O projeto Fusion Fashion Upskilling Innovation Open Network está a ser realizado no âmbito do programa Creative Europe e está a participar a Escola Superior de Design, a Limerick School of Art and Design, que lidera o projeto, o UK Crafts Council e a Fondazione Santa Agata, que apresentarei um pouco mais à frente. Foi um dos projetos Europa Criativa financiados para o ano 2019, mas que necessariamente, e por força da pandemia, foi adiado e retomado em 2021 e só terminará em 2022. O confinamento obrigatório nos diferentes países implicou a passagem do projeto para o online e, sobretudo, tivemos que adaptar e adequar todas as atividades do mesmo. O Fusion, neste momento, além das pessoas que trabalham com os parceiros, ou seja, os investigadores do UK Crafts Council, da Fondazione Santa Agata, da Limerick School of Art and Design e nós próprios, o Fusion reúne 8 artistas, então, que foram selecionados por nós, pelos parceiros, para participação em todas as ações do projeto. Estes 8 artistas selecionados vão concretizar um trabalho que terá o culminar numa apresentação individual a expor em 2022. Os objetivos principais do projeto são, por um lado, aumentar o acesso a tecnologias de fabricação digital para designers e empresas de moda e têxtil e, por outro lado, enriquecer as capacidades dos profissionais na fabricação digital e no co-design, com cidadãos que envelhecem ativamente numa perspectiva de sustentabilidade. Ora, esta junção de Silver Economy, ou seja, da comunidade sénior, com a sustentabilidade, foram objetivos não só do geral, mas sobretudo da equipa portuguesa, colocando em diálogo aberto e ativo o mercado, a indústria e os designers sobre assuntos urgentes e alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas, nomeadamente ou principalmente os relacionados com a inovação para a indústria, a inclusão e a sustentabilidade.
assim como, mais recentemente, nos alinhamos também com o New European Bauhaus para a Europa. O projeto tem diferentes etapas de desenvolvimento, a saber, além da organização pelos 4 parceiros dos workshops e masterclasses, a partir dos quais os nossos participantes prepararão as suas propostas de projeto para desenvolverem residências artísticas que se vão realizar nos países parceiros, estão previstas ainda visitas técnicas e a tal exposição, a mostra de trabalhos a concretizar no final e em Londres. A disseminação e comunicação do projeto passa pela participação dos intervenientes em conferências e missões internacionais. Nós acreditamos que para os participantes esta é uma oportunidade única, a participação no projeto, de explorarem e diversificarem as suas competências ao nível das últimas tendências e metodologias no têxtil, nomeadamente no pensar o têxtil inclusivo para outros públicos que não o tradicional. Convido todos a visitar o nosso site, que está indicado em todos os slides, para conhecer os nossos participantes. Temos de designers de moda, a arquitetos, a artistas e a engenheiros têxteis. Uns com mais experiência de mercado, outros com menos, até pela idade que é muito diversa dos participantes. Estes participantes estão, então, a adquirir competências para o desenvolvimento de uma proposta de trabalho que pretendemos seja ampla, assertiva e viável, não só a nível de mercado, mas também do ponto de vista artístico e do design. Ora, historicamente, a indústria têxtil e da moda desempenhou um papel de extrema relevância na economia social e no desenvolvimento cultural das cidades e zonas rurais da Europa. Para citar uma historiadora que refletiu sobre o assunto, Penny Spark, que nos disse: a indústria têxtil foi uma das primeiras a abraçar a produção em massa e a divisão do trabalho. E nós, ao longo dos tempos, verificamos isto. Com a introdução, em 1804, do tear Jacquard, precisamente criado por Joseph-Marie Jacquard, permitiu, podemos hoje afirmar, permitiu um salto para o futuro. Hoje, e olhando em retrospectiva e ao presente, podemos afirmar que a fabricação digital poderá também ser uma resposta imediata às necessidades da contemporaneidade, em que verificamos que, além da questão da sustentabilidade exigida por grande parte dos consumidores, esse mesmo consumidor, já também no domínio tecnológico, quer participar, ou seja, num sistema de cocriação. Nomeadamente, e este projeto foca muito essa faixa etária, nomeadamente a comunidade sénior, ou seja, a chamada denominada Silver Economy. Este projeto contempla 4 parceiros já referidos: a Limerick School of Art and Design e todo o seu know-how em termos, na Irlanda e na Europa, em termos do que é o design de moda, o UK Crafts Council do Reino Unido, que é uma instituição especializada em apoiar tudo o que tem a ver ou que tem que ver com o artesanato contemporâneo e todas as suas possibilidades de investimento na economia, a Fondazione Santa Agata de Turim, na Itália, que é um centro de investigação com investigadores especialistas na área da economia cultural, e nós, a Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. No momento em que fazemos esta apresentação e em que escrevemos o artigo que submetemos, já decorreram no online workshops e masterclasses oferecidas por todos os parceiros. Ora, todas as masterclasses e workshops, à exceção da portuguesa, foram no online, efetivamente,
mas exclusivamente apresentadas aos participantes no projeto. No entanto, o grupo português entendeu manter a planificação inicial das masterclasses. Tínhamos uma planificação que se relacionava com o mercado, em que os participantes iam à indústria, iam às fábricas. Nós decidimos manter, mas já que não pudemos levar os participantes às fábricas, levámos as fábricas aos participantes. Assim como os designers prepararam ações em que os participantes pudessem participar de forma a minorar ao máximo o facto de estarmos longe. E é sobre esta atividade que estamos aqui a falar, onde queremos apresentar os pontos fortes e os pontos fracos da passagem para o online. Em novembro de 2019, na reunião kick-off do projeto em Turim, na Itália, nada nos fazia antever o cenário pandémico que nos assolou a partir do início de 2020. No caso da Europa, remeteu-nos para o confinamento ainda no primeiro trimestre do ano. Os países envolvidos neste projeto foram seriamente afetados pela pandemia e as viagens foram sendo sucessivamente adiadas. Ou seja, o projeto foi sendo adiado. E num primeiro momento acreditámos, bom, isto é um projeto pensado em termos laboratoriais, não vamos conseguir realizá-lo. No entanto, a partir de uma determinada data de 2020, em meados de 2020, decidimos retomar o projeto no online. Se conseguíamos nas universidades lecionar no online, porque é que não conseguiríamos realizar um projeto? A empatia entre os pares para o desenvolvimento dos projetos, obviamente que ficou abalada, porque as reuniões eram presenciais e passaram a ser no online, mas foi compensada pelo empenho de todos em produzir conteúdos de qualidade técnico-científica e pedagógica. Especificamente no caso português, na nossa escola de design, havíamos planeado, como já referi, as masterclasses com 2 dias e visitas a um conjunto de empresas que melhor traduziam o potencial tecnológico, mas também artesanal da nossa indústria, especificamente na região do Minho, em Portugal. Nós temos relações amadurecidas com esta indústria por via de projetos académicos desenvolvidos antes nas áreas de design industrial com aplicação ao têxtil, assim como grande parte da indústria têxtil local absorve designers gráficos e ilustradores formados por nós. Nomeadamente a indústria que trabalha em regime de private label, para empresas tão conhecidas como a Inditex, que detém a Zara, a Bershka, a Massimo Dutti, a Stradivarius, entre outras, ou o grupo H&M, que detém a Coach, a Arquette, H&M, Moncler, etc. E projetar para o online implicou repensar toda a metodologia de trabalho e envolver meios muito diferentes. A opção para minorar este impacto da não presença foi então a realização de vídeos documentais sobre as empresas selecionadas, visando uma comunicação eficaz e produtiva e promovendo o diálogo entre indústria e participantes. Sendo que além destes documentários, as palestras que constituíram as masterclasses foram maioritariamente lecionadas por individualidades relacionadas com a indústria, com enfoque na fabricação digital e artesanal, a cocriação e possibilidades de pensar para os mais velhos numa perspectiva de adaptação à contemporaneidade. O programa foi extenso e proporcionou um debate único no panorama da área. Foi integralmente realizado em direto e ficou disponível na rede social Facebook para memória futura. Em termos de disseminação, posso afirmar que o projeto ter passado para o online foi uma vantagem, uma vez que tivemos milhares de visualizações dos nossos vídeos, dos nossos documentários sobre as empresas. E as nossas masterclasses superaram muito o potencial resultado que obteríamos em palestras a realizar em ambiente de auditório, como havíamos planeado. Perdemos em contacto presencial e laboratorial, ganhamos em divulgação e partilha de conhecimento.
Neste sentido, no sentido de ter algo à altura do que tínhamos previsto no online, convidámos um conjunto de palestrantes que consideramos de topo no panorama do design e indústria em Portugal. Foram palestrantes o Pedro Carvalho de Almeida, a Susana de Tencourt, o Miguel Tavares, o Miguel Terroso, a Susana Afonso, a Ana Pedrosa Rodrigues, da Indústria, e Marta Afonso. Além destes, estiveram ainda representantes da empresa Valérios e da empresa Becri, sobre os quais fizemos documentários. No debate e na discussão dos projetos apresentados pelos palestrantes e as fábricas apresentadas, os participantes tiveram a oportunidade de fazer questões sobre desenvolvimento de produto, fabricação e mercado, assim como sobre processos de cocriação ou outros pertinentes para a construção dos projetos individuais, que agora em setembro, no momento em que fazemos esta apresentação, serão objeto de avaliação e de seleção. Ou seja, os participantes receberam as masterclasses, todas as que já foram realizadas, receberam os workshops pelos diferentes parceiros, estiveram durante os meses julho e agosto a preparar um projeto que nos vão apresentar em setembro, e a partir daí selecionaremos quem vai para onde, porque temos residências em cada um dos países, residências artísticas, para cada um dos participantes realizar então a sua proposta e construir uma obra, um trabalho individual a ser apresentado em Londres na primavera de 2022. Em jeito de conclusão, porque este projeto é um projeto que está em curso, consideramos até ao momento ter criado o espaço e o contexto adequados à experimentação e ter obtido resultados a que nos propusemos inicialmente, sobretudo do ponto de vista da investigação aplicada e transferência de conhecimento a partir de um projeto financiado pela União Europeia. Hoje, no momento presente, apenas podemos concluir que tem sido aliciante desenvolver este projeto com esta envergadura no âmbito da moda e do têxtil, e pensando o futuro e projetando a inovação com artistas e designers. O desafio da pandemia provocou restrições, todos sabemos. Contudo, reconhecemos vantagens acrescidas em termos de alcance. Queremos estar juntos presencialmente, conhecer matérias e manipular texturas, mas queremos manter a amplitude e manter o facto de termos tido uma oportunidade de muito rapidamente dominar as ferramentas digitais. Em termos de disseminação, sabemos que não a teríamos se não tivéssemos feito de outro modo. Em termos de empatia, queremos estar presentes, repetimos, e concluo que o desenvolvimento de projetos pode ter um futuro híbrido entre o digital para disseminação e outros e o presencial, porque nada vai substituir efetivamente o toque, o facto de estarmos presencialmente com pessoas e conhecermos-nos de uma outra forma que não apenas a virtual. A todos os que nos ouviram queremos agradecer, foi um gosto ter feito esta apresentação e esperamos conhecer-vos, quem sabe, um dia presencialmente, se a pandemia nos permitir, e terminar em breve, como todos gostaríamos. Muito obrigada. Olá, sou o professor João Vitor Corrêa de Mello, sou professor e pesquisador aqui na PUC do Rio, e hoje eu vou apresentar o nosso artigo que é chamado Design em Parceria no enfrentamento aos desafios da pandemia de Covid-19. Esse artigo trata de um trabalho que a gente fez aqui na PUC muito baseado na metodologia que a gente utiliza no curso de design, né, que é o Design em Parceria. Então, nessa metodologia, né, o aluno e o pesquisador eles são levados a sair da universidade, né, sair dos muros da universidade, para entender, né, questões reais, de pessoas reais, né, e
obviamente, com essa lógica toda e essa questão toda da pandemia vindo, um problema mundial, isso não ficou à toa, né? A gente tinha que agir e, obviamente, com esse olhar, né, para o outro, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho aqui, distribuindo equipamentos de proteção individual para as unidades de saúde do Rio de Janeiro como um todo. E por que equipamento de proteção individual? A gente, né, nas buscas todas que estavam sendo feitas na internet, a imprensa também comunicando muito sobre como a manufatura aditiva podia apoiar o enfrentamento à Covid, né, entrou essa questão do design em parceria. Por quê? A maior parte do que estava sendo feito no mundo estava muito relacionado a válvulas de respiradores, né? E a gente precisava entender se no Brasil, especialmente no caso do Rio de Janeiro, isso também era uma questão. Então, por volta ali do dia 16 de março, mais ou menos, a gente teve uma reunião no Palácio Guanabara, que é a sede do governo estadual do Rio de Janeiro, né, onde foram trazidas diversas demandas das unidades de saúde, e em especial da Secretaria Estadual de Saúde. Né? Nessa reunião juntaram-se diversos atores, né? Então instituições como a PUC, a Firjan, enfim, a própria Secretaria de Estado de Saúde, né? E dali a gente entendeu que os EPIs eram uma questão, né? Como o mundo todo estava precisando de muito mais equipamentos de proteção individual do que a indústria à época era capaz de produzir, né? E além disso, você ter uma concentração dessa fabricação na China fez com que isso pressionasse muito a cadeia de suprimento, né? E começou a faltar, né, equipamentos básicos como os face shields, como os óculos de proteção individual, e a partir disso então a gente entendeu que era possível, a partir da infraestrutura que a gente tinha, né, entender junto desses profissionais da saúde o que era necessário, como a gente poderia trabalhar com eles como a gente poderia apoiar a partir do que a gente tinha então, não só da maneira da fabricação, mas também a partir da visão do design. Então esse entendimento junto aos profissionais de saúde, a gente então se baseou, né, nessa metodologia de design em parceria. Né? E o que é o design em parceria? O design em parceria ele surge muito da prática tanto do professor Ripper quanto da professora Ana Branco, né? No intuito de levar os alunos, levar esses designers de informação e os pesquisadores em geral para fora dos muros da universidade, né? Para entender in loco o que acontece, né? Porque normalmente a prática do design está relacionada a fazer o objeto, a trabalhar o produto não só como um produto físico, mas enfim, produto das mais diversas áreas do design, né? Muito centrado em si. Então, assim como no português, você tem no objeto duas percepções, né? A percepção sintática, né, que seria a formação dele, a conformação física dele, e o sentido semântico, que é ele em uso, né? E uma lógica que é muito presente no design em parceria da PUC é exatamente essa questão do uso do objeto. Como ele vai se relacionar com as pessoas, né, que vão estar formando esse espaço. Né? É muito utilizado o geógrafo Milton Santos, que traz para a gente a definição de espaço como sendo um conjunto indissociável, solidário e por vezes paradoxal do conjunto de objetos e do conjunto de ações. Então o que significa isso, resumindo? Um objeto sem ação, ele perde a sua realidade filosófica e ele não faz sentido naquele lugar. Né? Assim como uma ação, ela prescinde de um objeto. Então o entender aprofundadamente essas relações, né, entre esses atores que estão acontecendo e que estão ali a revelia, inclusive, do próprio observador, é muito importante. Quanto mais aprofundado, né, o entendimento, né, desse lugar, das pessoas, dos objetos que estão ali e das ações que essas pessoas fazem sobre esse objeto, melhor o entendimento você tem do todo, né? E você consegue buscar ali nuances que a princípio não estariam diretamente relacionadas ao objeto que surge na mente desse designer projetista. Né? Então, nesse processo da pandemia, foi muito importante a gente buscar sair. Obviamente que o sair fisicamente estava comprometido por conta das restrições de circulação, das restrições de contato, mas por outro lado era de fundamental importância entender a realidade dentro de uma unidade especializada em Covid-19. Então, obviamente, a gente falando dessa maneira, parece que foi tudo lindo, né? Tudo organizado, mas assim,
estamos falando de uma pandemia mundial. Então, assim, obviamente que foi uma coisa meio caótica no sentido inicial, né, das coisas irem se conformando e a gente tentando entender como as coisas aconteciam. Mas, por outro lado, a gente tinha um trunfo, né, que é essa nossa abordagem do design em parceria, e um outro que é um dos integrantes da nossa equipe ser médico, né, e o médico com uma formação, né, na pós-graduação em design. Então, além de ele ter atuado, né, e atuar ainda como médico nesse espaço, hospital, unidade de saúde, ele também entende as lógicas do design. Porque, num primeiro momento, o que a gente recebeu de soluções miraculosas, de soluções incríveis, foi gigantesca, né? O designer ele tem essa coisa meio egóica, inclusive, de se apresentar como fazendo aqui o melhor projeto do mundo. E isso foi uma questão, porque na verdade assim, o equipamento de proteção individual, ele tem a função de proteger, né? Mas por outro lado, se você faz um equipamento que não seja o mais adequado, ele pode botar mais em risco essa pessoa. Porque ela acha que está protegida e acaba se expondo até mais, né? Então, isso aí foi um preceito desde o primeiro momento, no sentido de entender, esse objeto, ele faz sentido, esse objeto, ele vai proteger esses nossos profissionais de saúde. Então, com isso, esse membro da nossa equipe, né, o professor Leonardo, ele foi o responsável por trazer para a gente um inicial dessas relações, né, e das interações que acontecem dentro de uma unidade como unidade de Covid-19, né? Então, com isso, a gente pegou uma série de modelos, né? Modelos que já tinham código aberto, já estavam pela internet, modelos que outras pessoas trouxeram, modelos que nós desenvolvemos, e a partir disso a gente foi fazendo uma certa triagem, né, desses modelos, no sentido de complexidade de fabricação, no sentido de protege, não protege, se cumpre com o mínimo necessário para que a gente possa levar, então, para esses usuários, né? Isso lembrando também que no mesmo momento, na verdade em paralelo, a gente juntou uma grande rede, né, de pessoas das mais diversas da sociedade civil, empresas também, que tinham equipamentos que pudessem apoiar a gente com esse desenvolvimento dos equipamentos e na fabricação, especialmente, na maior parte utilizando a manufatura aditiva, né, ou a impressão 3D, como ela também é conhecida, né? Então, esse objeto, ele passando nessa primeira triagem, né, no sentido tanto do design, no entendimento da maneira de produção, no sentido de encaixe, de tolerâncias, etc., assim como num pré-teste a partir desse profissional, entendendo que se no dia a dia ele funcionaria. A partir do momento que a gente tinha o ok do design, a gente tinha o ok do profissional de saúde, que era interno da nossa equipe, a gente então pegava esse equipamento, enviava para o Hospital Universitário, né, da Federal do Rio de Janeiro, o Hospital Clementino Fraga Filho, e lá o Dr. Alberto Chebabo, que é infectologista, né, que teve 100% do tempo ligado à pandemia da Covid-19, ele então fazia os testes de uso no local, né, distribuindo alguns aos seus parceiros, né, e aos profissionais que estavam ao seu redor, né, e algumas questões a gente levava e outras questões eles traziam para a gente em relação a isso, além de imagens, filmes, etc., de como esse objeto estava interagindo com esse espaço como um todo ali, né. Então, a partir dessas relações, a gente pôde então organizar quais seriam os equipamentos mais adequados, entender quais equipamentos a gente poderia fabricar com maior ou menor capacidade, né, e determinar então as possibilidades de distribuição desse arquivo digital em rede, né, essa fabricação em rede, para depois um retorno à nossa universidade, onde a gente montava os kits e enviava para as unidades de saúde. Então, a partir desse retorno dos profissionais de saúde, a gente pôde entender também quanto era necessário, num primeiro momento, já que a gente não conseguiria atingir a todos que estavam trabalhando nas unidades de saúde, né, quais eram as prioridades. Então, assim, definimos algumas prioridades e começamos então a distribuir. Ao longo do projeto, a gente conseguiu distribuir cerca de 22 mil face shields, cerca de 7 mil óculos, talvez até os números não estejam batendo com o do artigo, mas é porque continuou algumas coisas ali depois. Mas foram em torno de 22 mil face shields, 7 mil óculos, fora videolaringoscópios, fora substitutas a N95, enfim, diversos equipamentos a gente conseguiu distribuir. E ao longo dessa pesquisa foram surgindo inclusive projetos financiados pelas agências de pesquisa, né, como a FAPERJ, a CAPES, e também a Shell, né, Petróleo, que também financiou uma parte dessa pesquisa, onde a gente pôde desdobrar, né, esse entendimento do objeto, aprofundar
o entendimento das relações do objeto com o espaço, né, e chegar em novas soluções, inclusive encurtando essa cadeia de suprimento dos equipamentos de proteção individual. Então hoje, por exemplo, a equipe se encontra em torno de 2 vezes na semana, não mais com a fabricação, mas para o trabalho na pesquisa e desenvolvimento desses equipamentos, né, e de novos equipamentos também, né, assim como desdobramentos no entendimento de onde vem esse material. Então, no primeiro momento, a gente estava utilizando material virgem, mas a gente entendeu que a própria pandemia trouxe um impacto muito grande, né, com o excesso de plásticos, seja das máscaras, seja de embalagens, etc. Então, com isso, hoje a gente também tem uma linha, né, que está buscando entender essas sobras, esse material que está sendo descartado e como esse material ele pode retornar também para a linha, de maneira a reduzir ainda mais, né, essa cadeia de suprimento, não só do objeto em si, mas também do material e como esse material vai servir para fechar um ciclo, né, no entendimento inclusive da economia circular. Então a gente entende, né, que esse processo todo foi muito importante, né, para a gente mostrar o designer, né, como o designer pode atuar nessa lógica mais do que números, na verdade, né? O design como área, né? E em especial a lógica do design em parceria, que mostra o design fazendo produtos que fazem sentido, né? Mais do que produtos simplesmente, né? O design ele sofre muito com essa coisa de ser estético, de ter questões estéticas únicas, puras e simples. Mas o designer, quando ele trabalha junto com a comunidade, ele trabalha com o outro, ele entende esse espaço e as interações, os produtos passam a fazer sentido. E os produtos fazendo sentido, eles são usados. E eles sendo usados, eles podem salvar vidas, como é esse caso, né? Então, juntando essa lógica, né, com o ponto de pandemia mundial, mais o know-how do Next, né, e do design da PUC em relação à manufatura aditiva, né, a gente acredita que a contribuição desse projeto é bem interessante para a gente mostrar esse papel do design e entender que o design pode sim salvar vidas, se bem articulado e se fazendo as relações com as áreas nas quais vão apoiar e vão se desenvolver em conjunto.